Boa noite a todos e a todas que nos acompanham na nossa aula online, depois irão nos acompanhar na nossa aula gravada da disciplina de Educação Especial Fundamentos. Eu sou a professora Andréa Inês e estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. A professora Vanessa tem uma demanda hoje, pessoal, que ela não pôde estar, mas mandou um forte abraço para todos e para nós, né, como curso, é muito importante estar aqui com vocês. Essa aula é ofertada pelo programa Universidade Aberta do Brasil, uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, em parceria com a UAB. Nós estamos aqui hoje na disciplina Educação Especial Fundamentos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora Andréa Inês e vamos, então, conversar um pouquinho sobre alguns aspectos históricos e legislação. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente, né? Dizer que para nós essa aula é sempre pensada com carinho para todos. Se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou colocação que vocês desejam incluir neste momento formativo, sintam-se bem à vontade. Essa aula, ela foi pensada para vocês. Então, eu trago alguns aspectos. No curso de pedagogia, nós temos duas disciplinas de educação especial diretamente, além da disciplina de Libras e algumas disciplinas que vão abordar do modo transversal os aspectos da inclusão. Na educação especial Fundamentos, nós estudamos mais as bases de ancoragem da educação especial. Então, nós fomos desde os aspectos históricos para chegar agora aos aspectos de legislação. Que lei que faz com que a gente tenha esse cenário de educação especial? Como leitura, nós tivemos dois textos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015, e também a Política de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008. Mas antes dela, nós tivemos outros elementos que são muito importantes. Em 1988, nós tivemos a Constituição Federal, que dizia para todos nós que todas as pessoas tinham o direito de estar na escola. Então, neste sentido, o que o cenário educacional fez, né, e construiu para nós tínhamos, né, um cenário onde nem todos estavam na escola. Vamos pensar a década de 80. Depois, em 1990, nós começamos a notar que, num aspecto mundial, nós tínhamos uma dificuldade de que todos estivessem na escola. Então, nós tivemos uma implementação que chama uma convenção que acontece em Chongqing, que chama Educação para Todos. Lá nós começamos a debater que a educação é para todas as pessoas. Em 1990, isso não é tão, né, tão distante. Mas esses movimentos ainda não garantem que todos estejam na escola e que todos aprendam. Então, em 1994, nós tivemos um documento muito importante para entendermos as leis de inclusão, que chama Declaração de Salamanca. Já ouviram falar da Declaração de Salamanca? Ela foi feita, um documento oficial. Já ouviram? Podem colocar aqui embaixo, bem no canto inferior, tem um coraçãozinho, tem um sim e tem um não. Se vocês já ouviram falar da Declaração de Salamanca. Não tinha ouvido falar? Alguns já.
Eu posso deixar ela no nosso material, que ela é regulamentada aqui por lei. Depois, em 1994, nós sempre temos um documento muito importante, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vocês usam até hoje a LDB, é um documento muito, muito, muito importante. Eu digo para vocês, ela é cheia de capítulos, e cada capítulo dela vale a pena a leitura, que tem capítulos que falam exclusivamente da educação infantil, tem capítulos que falam exclusivamente da formação de professores, de várias áreas. E antes de 1996, nós já tínhamos leis de diretrizes e bases, mas nós nunca tivemos um capítulo para educação especial. E o que acontece? Isso mostra um cenário crescente de olhar para as pessoas com deficiência. Então, ali em 1996, a gente ter um capítulo falando sobre educação especial nos traz um avanço muito grande no sentido de nós, como Brasil, temos que olhar para as pessoas com deficiência dentro dos espaços de aprendizagem e escolarização. Depois disso, nós tivemos a implementação de algumas leis. A minha vai ficar gravada, Kelly. Até eu quero esclarecer que quando nós agendamos, não tinha nenhuma aula registrada. Eu não tenho como remanejar para daqui a 2 semanas, senão vai dar confronto com as nossas atividades avaliativas. Então, eu vou deixar gravada a minha para que vocês não sejam prejudicados, certo? Só não consigo mexer tanto na minha agenda, porque eu realmente só tenho uma noite livre e tenho outras agendas e não tenho como, né? E quando eu fui marcar, ninguém tinha sinalizado as aulas. E aí agora foram aparecendo, enfim, né? Eu lamento, mas nós temos um drive, enfim, as pessoas não consultaram. Então, nós temos o decreto 5.626, que vai falar também sobre aspectos do ensino de Libras. Então, vocês vão ver a questão da Libras vindo muito forte no cenário educacional. Professora, por que a senhora tem nos trazido isso? Para mostrar que o cenário brasileiro de educação especial, ele tem uma ancoragem baseada em leis, que ele não é uma ideia de 1 ou 2 pessoas, que ele já vem se desenhando, né? Ele já vem se desenhando dentro da nossa grade de construção como sistema educacional. E o que eu quero dizer? Que em 2008, nós tivemos essa grande mudança, que é a grande maioria dos alunos público-alvo da educação especial dentro da escola, viabilizada pela política de 2008 e pelos decretos que vêm depois. Esses decretos que vêm depois, eles mexem no financiamento, no Fundeb, no fundo, né, que gere, né, os recursos que vão para os municípios e para as escolas, para vocês terem uma noção de como isso foi um impacto enorme. Em 2008 se criou a política. Depois disso, nós temos mais de 20 decretos, que alteram várias coisas do sistema educacional. E uma delas é a que garante dupla matrícula. O aluno que está matriculado lá na classe regular com vocês, ele tem mais uma matrícula, aluno público-alvo da educação especial. Ele tem mais uma matrícula no atendimento educacional especializado. É por isso que esse atendimento ele tem que acontecer num turno inverso ao da sua escolarização, certo? E tem mais uma coisa. A oferta do atendimento educacional especializado é um direito que a família tem e tudo mais. Mas, necessariamente, ele não é uma obrigação. Nós já tivemos casos muito esporádicos que as famílias não queriam. O que nós orientamos como professores? Isso, claro, vai ser para os professores da educação especial que vão estar mais a par. Assinar termos de desistência, né? Mas esses alunos
dentro da classe regular não tenha a possibilidade de existência, né? Só no AE. E em 2015, nós tivemos, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem um peso constitucional muito grande e traz muitos avanços. E o que eu quero dizer para vocês? Nós hoje estamos com um artefato legal que ancora a inclusão de pessoas com deficiência, inclusive em 2012, a lei específica do autismo, e agora a gente tem uma nova que é da estimulação especial para o autismo. Uma garantia do serviço de ancoragem de inclusão, por lei. Isso quer dizer o quê? Negar matrícula é crime. Então, um diretor que nega a matrícula, ele pode, né, ser penalizado. Tudo isso nesses documentos. E tem uma coisa que surgiu nesse movimento todo que não existe, que sempre me pedem. Qual é a lei do aluno da educação especial que não pode rodar? O aluno da educação especial não pode rodar. Não existe essa lei, gente. Eu fiz pós em gestão, eu já corri atrás de vários documentos, já li vários desses documentos. A minha dissertação foi toda sobre os aspectos legais da educação especial e não existe esta legislação. O que existem muitas vezes são avaliações que compreendem que reter o aluno não vai lhe trazer benefícios, né? Que reter esse aluno não vai trazer benefícios para a sua escolarização. Mas hoje, uma lei que diga que não pode rodar aluno, isso não existe. Mas a lei é clara. Negar a matrícula, negar atendimento e negar a escolarização é crime. Então, a gente tem essa construção. A política de educação especial, lá em 2008, ela tem um objetivo. E essa política, ela se continua, né, até hoje. Que é assegurar a inclusão de alunos, e tem 3 grupos, certo? Lá na lei, vocês vão ver o termo transtornos globais do desenvolvimento, que era do antigo manual. Como era 2008, o manual tinha esse termo, o manual de definições, né, clínicas, e agora ele alterou. O primeiro são as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno os globais do desenvolvimento, que hoje nós entendemos como as pessoas com autismo, então teve uma pequena alteração ali, então são aquele público TEA, que tem muito na escola, e os alunos com altas habilidades e superdotação. São esses os alunos que a educação especial vai atender e também que vão estar em processo de inclusão na classe regular. A lei de inclusão, brasileira de inclusão, ela tem vários capítulos. Para vocês terem uma noção, ela é enorme. Ela fala desde vagas de estacionamento, desde questões habituais, de direitos de reprodução, tudo isso, certo? De uso de pesquisas com pessoas com deficiência. Mas eu reportei aqui a parte que é mais importante para vocês, que é a parte do sistema educacional. Mas a lei é muito maior. Ela tem vários capítulos e desdobramentos, tá bom? E quem são essas pessoas com deficiência, né? O que é uma pessoa com deficiência? Eu quebrei minha perna, estou usando gesso, preciso de uma muleta, eu sou uma pessoa com deficiência? Não. Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Não é uma questão esporádica, certo? Um processo com uma perna que eu quebrei, que tem um processo depois que eu vou voltar, né? O osso, enfim, vai restabelecer. É de longo prazo e pode ocorrer nestas áreas, ou física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, ou em múltiplas, somando essas diferentes combinações, a qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, estas pessoas, a legislação compreende
que precisam de um suporte mais especializado para que elas possam estar em par de igualdade, né, com os colegas e possam se desenvolver. Eu sempre digo, quando nós falamos de educação especial, nós falamos sim de acessibilidade, nós falamos de Libras, de descrição, de uso de linguagem alternativa, nós falamos de sistema Braille, nós falamos de tudo isso, tá bom? Falamos de acessibilidade, falamos de rampa, de sistemas de comunicação FM que a gente usa na descrição, mas, sobretudo, esta lei toda, esse engessamento de lei é para garantir o quê? Direito a desenvolvimento. Eu sempre tenho que olhar para esse sujeito como ele em potencial. E por que tem essa lei? Se tem lei é porque tem história. Se tem uma lei que diz que precisa ter esse olhar, essa reserva, é porque, quem sabe, historicamente, a gente tenha tido dificuldades, tenha achado esses sujeitos como sujeitos da não aprendizagem, certo? Eu digo que nós ainda estamos em processo de melhorar as estruturas da escola. Os professores precisam também, né, de suporte, a gente precisa de mais pessoal. Tudo isso é investimento. E não é gasto, né? Falar em educação nunca pode ser vista como gasto. É uma pasta que é investimento. Nós estamos falando do futuro do Brasil, de pessoas com potencial que, se a gente, como sociedade, não olhar para quem está na escola, e aí entram todos os alunos, não só as da educação especial, se a gente não olhar para essas pessoas quando elas estão no seu ápice de desenvolvimento cognitivo, nós vamos perder como nação, vamos perder capacidade humana, capacidade de desenvolvimento, de autorrealização, né? Eu sempre digo, eu fui professora de escola por um bom tempo, assim como muitos de vocês são, nós lemos as apresentações de vocês e eu vi que muitos de vocês já têm chão de escola, que legal isso, outros são mães, avós, né? Tem toda essa construção. E eu recebi as crianças na escola, uma EMEI e numa EMF. Então, a gente via, assim, aquelas famílias deixando aquelas crianças que muitas vezes, assim, confiam, né, em ti, confiam na escola, confiam no professor, confiam no Estado, né, eu era professora da escola pública e por um tempo da escola privada. Então, assim, confiam em ti, para que tu possa desenvolver. E em raras vezes, alguns pais relapsos, mas assim, a grande maioria, né, orgulhosos de seus filhos, querendo o melhor, né? Um pai e uma mãe com uma cabeça saudável, eles querem o melhor para o seu filho. Às vezes a gente tem aqueles casos mais difíceis, que tem que chamar, que tem que orientar, eu sei. Eu fui professora de escola, assim como vocês. Às vezes a gente tem que chamar, ensinar a família algumas coisas, e outras vezes aquela família já vem tão bem instruída, né? E é parceira da escola e faz tudo isso, né? E eu penso sempre com vocês. Todos os sujeitos, todos temos direito à educação. Nós temos direito à educação, formação continuada. Vocês têm direito a uma formação acadêmica sólida, de qualidade, né? Que vocês possam estar ancorados. Não, nós tivemos essa formação que nos ensinou. Essa disciplina aqui trabalha mais sobre aspectos legais e históricos, né? Depois vocês vão ter uma outra que vai trabalhar mais sobre questões atitudinais. Mas para que vocês compreendam, tudo isso que a gente fala não é uma ideia do curso, não é um movimento de uma sociedade inteira, é um movimento mundial. Esses movimentos que acontecem em Salamanca é o mundo inteiro olhando e pensando. Quem sabe a gente tenha que olhar de uma maneira diferente para esses sujeitos. E muitos sujeitos se beneficiaram. E para outros que ainda estão no processo das escolas, nós temos que pensar em novas alternativas e em novos processos. Vou trazer alguns conceitos que estão lá naquela lei que eu deixei para vocês, tá bom? Para que a gente consiga pensar um pouco, porque a gente fala muitas palavras e às vezes a gente fala, mas o que efetivamente é isso?
Acessibilidade, né? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços. Segurança e autonomia, tá bom? Isso é uma palavra bem importante. De espaços, mobiliários, equipamentos urbanos. Aqui tem várias coisas, né, que a gente tem de equipamentos urbanos, como ciclovias, enfim, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia. E todos os outros serviços abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Acessibilidade vem da palavra de acesso, que conseguir estar junto. E acessibilidade não é só conseguir usar, mas é conseguir usar com autonomia e segurança, né? Porque não adianta a pessoa conseguir ter acesso ao lugar, mas não chegar lá com segurança e autonomia, certo? Vocês querem um exemplo de acessibilidade falsa que não existe? Ônibus intermunicipal. Vocês já viram os ônibus que vão da rodoviária de um município para o outro? Tem um símbolo grande naqueles ônibus que diz acessibilidade. É ou não é? Vocês já viram como é que eles embarcam uma pessoa com cadeira de rodas naquele ônibus? Eles carregam. Um leva a cadeira de rodas, não tem autonomia. E um carrega a pessoa. Muitas vezes sem segurança, porque é bem ruim de subir. Isso é acessibilidade? Isso não é. A pessoa tem acesso ao ônibus, mas não tem com autonomia e segurança. Mas ela chega, tá bom? É uma falsa acessibilidade. Desenho universal, um outro termo que tem lá naquela leitura. Concepção de serviço e ambiente, programadas a serviço a serem usadas por todas as pessoas. O que é o desenho universal? Que é onde a gente não precisaria fazer uma adaptação. Muitas vezes chega esse aluno na escola e a gente tem que adaptar toda a escola, certo? E se a gente vai em algumas escolas de prédios mais novos, a gente já nota que já tem a rampa lá, que já tem o piso tátil, que já... Eu vou até deixar para vocês uma aula sobre recursos de tecnologia assistiva que eu dei numa aula, num curso presencial. Vou deixar linkado para vocês olharem, caso vocês queiram conhecer alguns desses recursos, tá bom? E nós temos... portas mais ampliadas, cadeiras, né, que podem ser para que as pessoas possam acessar. Recursos de tecnologia assistiva, que são equipamentos, produtos, dispositivos e também dispositivos e serviços, tá bom? Que vão auxiliar as pessoas a terem autonomia. Nesse caso, entram rampas, cadeiras de roda, bengalas, lupas, deixa eu pensar em outra categoria, materiais para escrita. Às vezes a criança tem dificuldades aqui, né, na motricidade fina. O caso de uma paralisia, né? Vocês sabem que uma criança com paralisia, às vezes ela tem uma dificuldade aqui, a mão, né? Não tem o movimento de pinça. E aí, para ela pegar um objeto como uma caneta e escrever, ela vai ter dificuldades. Mas a gente tem alguns adaptadores que a pessoa consegue fixar aqui e a gente passa, né, um velcro, um material com segurança e ela consegue escrever e autonomia. Tanto para as atividades de estudo, como para as atividades do dia a dia. As órteses e as próteses, né, aquelas que são para mobilidade, as crianças com autismo, algumas delas andam na ponta do pé, vocês já devem ter notado. E isso é uma questão muito específica do autismo, é muito comum. Então, o que a gente às vezes tem que fazer? Uma correção com uma botinha ortopédica, para que não aconteça um encurtamento desse músculo, para que lá na frente a pessoa não tenha dificuldades de mobilidade. Isso também é um recurso de tecnologia assistiva. Tem vindo uns recursos de tecnologia fantásticos. O
O estado do Paraná comprou um óculos. Eu não tenho nenhum óculos aqui à mão. Eu olho aqui na minha bancada de trabalho, por isso que eu viro aqui, tá bom? Eles compraram um óculos que aqui do lado ele pode ser usado por uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, assim, que vê bem pouco. E ele lê mais ou menos o que tá vindo pela frente, assim, ele diz porta, livro. Nós pesquisamos 14 mil, 15 mil, mais ou menos, né? Que ele, como ele é oscilado pelo dólar, ele muda, né? O dólar sobe, ele sobe um pouco, né? Porque ele é sempre na conversão. Tudo isso são recursos de tecnologia assistiva que visam garantir autonomia para que as pessoas possam fazer as atividades de estudo, de trabalho, de lazer, enfim, né? Todas as atividades que envolvem o nosso dia a dia. E o que são as dificuldades que as pessoas encontram? A gente chama isso de barreiras. O que é uma barreira? É qualquer entrave, obstáculo, atitude. Pode ser uma atitude que a gente olhe para aquela pessoa e diga: você não consegue, porque você é uma pessoa com deficiência. Certo? Uma atitude também é uma barreira. Um comportamento, ou então uma falta de um equipamento, né? Então, a gente não tem uma rampa, não tem, chega o surdo lá, não tem um intérprete de Libras. Chega uma pessoa cega, não tem um material em braille. Isso tudo é barreira, né? Porque a pessoa não vai conseguir fazer a sua participação na sociedade. Bem como, né, a fruição, né, e o exercício dos seus direitos de acessibilidade, mobilidade e de expressão. E essas barreiras, elas têm categorias, que são urbanística, arquitetônica, nos transportes, nas comunicações e informações, atitudinais e tecnológicas. Eu fiquei pensando, a primeira vez que eu vi isso, eu li isso com o professor Romeu Sazak, antes da lei, certo? Nós temos alguns professores, assim, que escrevem muito bem, né? Vocês também têm os professores da pedagogia que vocês leem mais. Eu adoro alguns professores da área da pedagogia, como a Magda Soares. Eu tenho até aqui, eu estou virando aqui, pessoal, porque eu tenho alguns livros que eu gosto tanto do curso de pedagogia, que a gente trabalha nesse curso, e que às vezes eu compro alguns livros, porque nós temos aqui, ó, alguns livros importantes que nos ajudam também, né, na área da educação especial, porque o professor de educação especial, ele é parceiro do professor da classe regular. A gente trabalha sempre juntos, somos uma equipe, e uma boa equipe, né? Que nem alfabetização e letramento. Eu não sou uma professora alfabetizadora, mas eu tenho que compreender os processos da alfabetização para trabalhar junto com a minha colega, né? Para a gente fazer, quem sabe, processos para alfabetização por braille. Eu estou aqui na frente com o meu material de braille que eu levei hoje nos meus estágios. Um dos grupos dos meus estudantes está ensinando braille na Associação de Cegos, aqui de Santa Maria. Outros textos, outros autores que são muito bons aqui da área da pedagogia, né? O Edgar Morin, que é os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Eu adoro esse livro do Edgar Morin. Ele escreveu isso numa convenção da Unesco. E, Andréia, o que isso tem a ver com acessibilidade? Se não é a busca da inclusão e acessibilidade, a busca do direito para que todas as pessoas possam estar e aprender, para que serve a inclusão? É para isso. Porque eu acho e defenderei até o fim que todas as pessoas que estão em uma escola, que estão em um processo educacional, elas têm direito de se desenvolver. Do mesmo modo que nós, ao longo da nossa vida, temos o direito e a vontade de aprender. Os adultos também são curiosos. E vocês imaginam o quão frustrante é você querer, você ter vontade, e você não puder, não conseguir.
não conseguir chegar no lugar onde é a educação, você não ser visto como sujeito, ou então ainda a pessoa dizer, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Muitas pessoas com as quais eu trabalhei com pessoas com deficiência visual, e eu tinha um colega, ele dizia assim, é muito triste, porque ele não era uma pessoa com deficiência, tá? Ele adquiriu a deficiência, enfim, e ele disse, eu era a pessoa X, tá? Hipoteticamente, eu vou dar um nome. Eu era o Carlos, eu tinha meus defeitos, minhas qualidades, a minha personalidade, eu tinha o meu trabalho, certo? Depois que eu fiquei cego, eu virei o cego. Eu virei a minha deficiência, né? E as pessoas duvidam, às vezes, que eu tenho capacidade de pensar, minha capacidade cognitiva. E eu sempre faço esse exercício, né? De pensar o quão frustrante não deve ser, né? Para uma pessoa querer estar num lugar e não conseguir. Então, se a gente pensar bem lá no fundo, a educação especial está falando sobre cidadania, sobre desenvolvimento humano. E quando as leis vão trazendo esses movimentos, é para que a gente fique mais crítico, para que a gente comece a olhar para os nossos espaços para que eles melhorem. Não no sentido de dizer que está todo mundo errado, de que todo mundo é vilão, tá bom? Porque nós todos estamos aprendendo. Ninguém aqui é perfeito. Muitas vezes a gente faz gafes, enfim, a gente não é acessível, eu digo até nós aqui, né? Muitas vezes os nossos processos temos dificuldades e estamos sempre aprendendo, tá bom? Até aqui, pessoal, tudo entendido? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Fiquem bem à vontade. Convivem com alguém, já sentiram, né? Esse sentimento. Posso seguir? Pode falar. Prof, eu tenho 3 sobrinhos, um com 27 anos, que ele tem autismo e uma doença mental bem grave, mas ele aprendeu com bastante estímulo a caminhar, a ir no banheiro sozinho, comer com a mão dele. Tenho mais 2 com autismo. Eu tenho 3 crianças na família que a gente procura dar bastante amor e ajudar eles para poder ser incluídos. Nós vamos ter, eu acho, aqui no curso tem uma disciplina só de autismo. Que hoje, Maris, é o que mais tem nas escolas. Eu, quando estava no município, a grande maioria dos alunos que eu atendi eram alunos com TEA. Depois, quando eu trabalhei na UFSC, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, também tinha muitos com autismo. E quando a gente vai nas assessorias, assim, dos municípios, nas palestras, também a gente ouve falar bastante dos alunos com autismo. Esse semestre, eu estou com o primeiro semestre de educação especial noturno, sou professora lá no curso presencial. E aí, a gente, no primeiro semestre, faz que nem com vocês que nós fizemos no fórum, quer saber por que escolheram, por que não. E tenho, assim, uns 4 alunos com filhos, com TEA, filho, neto. Até naquele dia veio o menino lá na nossa aula. Temos também alguns que trabalham como monitores do CIE, que eu vi que também aqui nessa turma nós temos. Então, hoje nós temos uma quantidade muito grande, e eu sempre digo, eu dou disciplinas de deficiência visual, de braille, trabalhamos muito nesse sentido aqui no curso diurno, noturno e diurno. Mas eu sempre digo para eles, a certeza que eu tenho é que vocês vão ter um aluno com autismo durante o processo, né? E nenhum é igual ao outro, né?
Nenhum. Não tem essa padronização. E tem o nível de suporte 1, 2 e 3, né, no autismo. Vamos seguir, então? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos, como que são essas barreiras. Lembram que eu tinha essas barreiras, né? Então, as urbanísticas são aquelas que estão nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, às vezes, a gente vai lá para atravessar uma rua e não tem uma rampa, não tem uma calçada de acesso, não tem um piso tátil. O piso tátil é aquele que a gente usa, né, para a locomoção de pessoas com deficiência visual. As atitudinais são aquelas que envolvem os comportamentos, o posicionamento mesmo que as pessoas têm, que impeçam ou que prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, é aquela coisa de não quero que esse aluno estude aqui, você não pode aprender, sabe? Aquelas coisas bem assim, preconceito mesmo. Você não é sujeito do saber e tudo mais. Uai, esse slide tinha mais coisa para abrir, hein? Ele não abriu. Vou voltar aqui. As tecnológicas, que eu falo, eu já sei de cor, de tanto que eu já estudei isso. As tecnológicas são aquelas que estão nos dispositivos. Então, a pessoa chega, não é compatível para uma pessoa... Chega num lugar, um vídeo, né? Pensar um vídeo. Só tem áudio no vídeo. Como é que o surdo vai entender aquele vídeo? Precisa o quê? De legenda. Precisa o quê? De intérprete de Libras. Então, essas questões também, né? E as tecnológicas, elas vão desde o uso também dos equipamentos. Nos transportes, né? Ônibus com acessibilidade. Ali, o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que é obrigatório ter táxi na cidade com acessibilidade. A arquitetônica, que tem a ver muito mais com a dos prédios e com as estruturas, então, as rampas de acesso, sinalização do piso tátil, elevador com braille para indicar o andar, né, para que a pessoa possa ir sozinha, né, com autonomia. Rampas com corrimões, todos esses lugares. Eu acho que foram todas, então agora foram todas. Eu já tinha falado antes algumas, aqui o slide não abriu, mas isso acontece, né? E nós temos lá na Constituição Federal que diz, então voltando, né? Todas essas leis, elas existem para que a gente consiga ir para cima das instituições e do Estado. Mas eu acho que nós temos que chegar no momento da nossa sociedade em que a gente nem precisaria de leis. De leis para garantir. Vamos agora abrir esse debate. Eu acho que a gente deveria ter chegado no momento da nossa sociedade, que é uma coisa... Estou virando aqui para pegar livro, tá? Que é uma coisa que vocês têm, uma disciplina muito importante que vocês têm no curso, que é filosofia da educação. Tem o Aristóteles. Aristóteles, ele escreveu várias, né, reflexões importantíssimas para a nossa sociedade. E um dos livros dele que eu mais gosto, ó, tá aqui, tá todo lidinho, ó, todo riscado, cheio de post-it, porque Aristóteles nunca é demais, né, para quem gosta. E a Ética, a Nicômaco, que é o filho dele. Todas essas leis são reflexos da nossa dificuldade de incluir. Então, a gente tem que encher de lei para que as coisas funcionem.
nós pensamos que a inclusão tem que ser maior do que eu vou incluir por causa da lei, certo? Mas eu preciso que vocês compreendam que existem as leis, o que elas trazem, e que as leis, elas deveriam, né, numa sociedade, até serem passageiras. A Constituição de 1988, ela vai falar lá no seu artigo 27, que a educação era um direito da pessoa com deficiência, assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizagem ao longo da vida. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem direito a aprender durante a vida toda. E tem que ter acessibilidade sempre, para que ela possa alcançar o máximo desenvolvimento possível durante essa caminhada aqui no sistema educacional. E o Aristóteles, que é um cara que escreveu há 400 anos antes de Cristo, ele escrevia 400 anos antes de Cristo, nós estamos no ano 2024, olha quantos anos ele escreveu, né? E ele falava da importância do Estado, das leis, né? Ele é os primeiros preceitos da democracia. E ele sempre diz, é a nossa obrigação sermos pessoas melhores, né? E eu penso, nós como professores, todos nós, né? Professores, muitos de vocês já trabalham, muitos de vocês já estão logo ali para se formar, outros estão na segunda formação, outros estão na primeira, o curso é enorme, né? E tem muita diversidade. Vão ser professores que vão fazer a diferença. Porque quando o professor, ele chama um espaço para o espaço inclusivo, o aluno percebe. O nosso aluno, mesmo a criança, ela percebe quando ela é bem-vinda no espaço educacional. Então, as leis, elas devem ancorar a nossa prática, nós devemos saber que elas existem, da onde que se tira, né, esse processo, por que ele existe, mas, sobretudo, que a gente nunca esqueça que do outro lado nós temos pessoas, né, que estão aprendendo a ser, né, sujeitos do seu desenvolvimento. Pessoal, alguma dúvida quanto a este conteúdo sobre inclusão e acessibilidade? Eu vou encerrar a gravação e aí a gente fica com o debate. Se você é aluno que deseja mandar uma dúvida, ficou com alguma colocação, pode mandar via Moodle ou nos comentários do vídeo, certo? Espero que vocês tenha sido proveitoso para o processo de aprendizagem de vocês. Eu vou encerrar a gravação e a gente abre os debates para a sala, tá bom? Pronto. Para vocês se sentirem mais confortáveis, agora não está mais gravando, tá bom? Depois eu vou passar as orientações da atividade também, certo? Eu fiz uma pequena revisão dos 2 textos que nós trabalhamos e vamos trabalhar ao longo do final da nossa disciplina, né? A gente fez... O que vai acontecer? Vocês vão ter 2 grandes resumos, que são os resumos para a prova. Eu sou bem organizada nesse sentido. Vocês já estão estudando, fazendo a atividade 1 e já estão estudando para a prova junto, né? Então, o tempo que vocês investem para fazer a atividade 1 já é o tempo que vocês estão para estudar para a prova. Porque eu sei que vocês fazem, às vezes, 5, 6 disciplinas, né? Tem trabalho, tem casa, tem que dormir, tem que ser gente, né? E o recado que eu quero dar para vocês é que eu estou muito feliz do andamento de vocês. Vocês tiveram bons resultados nas avaliações. Eu olhei alguns, a prof. Vanessa deu o feedback para vocês, né? Eu tenho uma esperança muito grande quando eu vejo vocês e o empenho que vocês têm tido com a própria formação, e me sinto muito feliz de ver que nós estamos formando professores com tanta excelência para o sistema educacional. Porque se a gente vai melhorar essa terra, né, se a terra for melhor, eu acho que é pela educação. É por esse lugar que a gente vai indo nas bases, sabe?
criança com boa educação, professor bem formado, que pode lutar pelos seus direitos, né? Também valorizado entre todas essas questões. Alguém tem alguma colocação sobre esses slides, alguma dúvida? Não? Então, eu vou gravar orientação para atividade, pode ser? Eu vou abrir, vou gravar e depois eu fecho caso alguém tenha alguma dúvida. Vou gravar de novo, que daí fica 2 arquivos separados, fica mais fácil. Não ficar pisando copiar, sabe? Ah, não.